quero passar para vocês umas frases aí importantes aí, né, que eu considero muito importantes. E uma dessas frases é: ninguém é tão inteligente quanto todos nós juntos, né? Então, é melhor ser uma equipe do que caminhar sozinho, né? Porque a contribuição de cada um aí para a formação de um pensamento ou de um conhecimento, ela é muito mais valiosa do que apenas uma pessoa pensando, né? Então, se a gente estiver unido aí, a gente vai conseguir atingir níveis muito mais altos aí do que se caminhar sozinhos, né? E uma outra frase que eu gosto muito aí também é a frase da Laurie Beth Jones, né? Que ela diz assim: só a vitória é quando todos vencem, né? Então, se a gente estiver unidos, né, caminhando juntos, a gente vai vencer juntos, né? Porque vencer sozinho é muito ruim, né? Você não pode conquistar as coisas e ver seu vizinho, o seu próximo passando necessidades, né? É importante que todos vençam, né? É importante que a gente caminhe juntos para a gente vencer juntos, né? Uma outra frase aí que eu gosto muito é do Tony Robbins, que ele diz o seguinte: são as suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino, né? Então, se você decidir aprender, se você decidir estar junto, se você decidir caminhar conosco e ampliar o seu conhecimento, buscar conhecimento, pode ter certeza que o seu destino não vai ser o lugar onde você está hoje. O seu destino vai ser brilhar. Porque foi para isso que o Criador nos fez, né? O Criador, ele nos fez para brilharmos, né? Para que a gente traga luz a essa terra e possa alcançar níveis mais altos aí de conquistas aí, tá bom? Então, lembre disso, são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, decida aprender, decida nunca parar de aprender, né, e adquirir novos conhecimentos. E eu tenho certeza que o seu destino será diferente, não será o lugar que você está hoje. Ok? E uma última frase aqui que é fundamental aí pra gente, né, continuar o nosso estudo hoje, é daquele homem que mudou a história em antes e depois dele, né? O maior líder que já existiu. E ele disse a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, quando você adquire conhecimento, você adquire luz para a sua vida, e a luz faz com que você enxergue melhor e consiga caminhar melhor, né? Você alcança a liberdade quando você alcança a luz, quando você adquire luz. E isso é muito importante para nós, né? Como você entrar num quarto escuro ou numa casa escura de noite, você precisa que se acenda a luz, né, para você poder enxergar melhor e caminhar naquela casa. Assim é a verdade é uma luz. E quando a gente encontra a verdade, a gente encontra a luz que vai fazer a gente caminhar bem em qualquer lugar. E principalmente aí no nosso principal objetivo, que é o mercado financeiro, que é o mercado de opções binárias, né? Então, quando a gente conhece a verdade sobre o mercado, a gente alcança a luz que a gente precisa para enxergar melhor o mercado, encontrar as oportunidades do mercado e não ficar preso apenas em operações negativas, né? Em operações que geram loss e que quebram a nossa banca. Mas a gente consegue alcançar a luz que vai nos libertar dessa prisão de quebrar banca, dessa prisão de operações negativas, e vamos alcançar aí a tão sonhada liberdade que vai nos fazer ter consistência no trade, ter operações lucrativas, né, e sempre terminar no positivo aí a cada mês, né? Então, com essa frase de Jesus Cristo, né, conhecereis a verdade vos libertará, a gente entra na primeira parte aí da nossa aula de hoje. Qual é a verdade sobre o mercado, né? Qual é a verdade sobre o mercado? Mas antes da gente responder essa pergunta, eu queria tirar apenas um breve momento aí para a gente pedir a luz do alto, né? A sabedoria do alto, que é a sabedoria do Criador, para que a gente possa aí alcançar um entendimento melhor sobre o mercado
e chegar a níveis mais altos. Pai, eu te peço que o Senhor nos ilumine com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do Senhor. E que, pela essência do Senhor Jesus Cristo, a tua sabedoria, o Senhor venha nos iluminar para que a gente possa descobrir as verdades sobre o mercado e alcançar alta performance e ter consistência no trade, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um que estará conosco nessa live e que estará assistindo essa aula e que o conhecimento deles ao final dessa aula possa levá-los a níveis mais altos e de alta performance no trade. Que o Senhor os abençoe, suas casas, suas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, então conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade sobre o mercado? Qual é a verdade do mercado? Bom, o mercado ele tem uma verdade. E a verdade é que o mercado forma padrões de velas e de figuras gráficas. Essa é a primeira verdade do mercado. O mercado ele tem padrões que ele forma, tanto de velas que formam padrões compradores, velas que formam padrões vendedores, padrões de reversão, de continuidade, né? E a gente precisa identificar isso. E uma outra verdade do mercado é que o mercado ele repete padrões de velas e de figuras gráficas, tá bom? Não há nada de novo no mercado. Eu venho falando com vocês sobre isso, né? Não há nada de novo no mercado. O mercado ele sempre repete padrões, né? E quem sabe identificar esses padrões e essas figuras que o mercado repete, né? Que ele forma e repete, consegue ter maior consistência nas suas operações e maior assertividade nas suas operações. Então, se você quer crescer no mercado financeiro, se você quer crescer nas suas operações, se você quer ter consistência no trade, você precisa aprender a verdade sobre o mercado, que é você conhecer os padrões de velas e de figuras gráficas, né? E entender que o mercado ele repete esses padrões de velas e figura gráfica e está preparado para entrar neles. Quando você conhece esses padrões, entende esses padrões e se prepara para entrar quando eles aparecerem, dificilmente você vai estar aí fechando meses no negativo, semanas, dias no negativo, ou quebrando a sua conta, né? Porque você terá descoberto a verdade sobre o mercado. Ok, pessoal? Então, gravem isso, tá bom? O mercado ele tem padrões, né, de figuras gráficas e de velas, e o mercado repete esses padrões, ok? Então, é isso aí, uma coisa importante que vocês precisam entender, tá? Não há nada de novo no mercado, não, e nem há ninguém inventando a pólvora, inventando fogo, tá? Fazendo chover no mercado, não, tá? O mercado ele forma padrões e ele repete esses padrões, e você precisa entender isso aí, tá? Na aula de ontem a gente viu aí 3 padrões, tá bom? E eu queria tá revendo com vocês rapidamente esses 3 padrões aí, só para que quem não assistiu a aula de ontem possa assistir, possa anotar os padrões e ter guardado aí, tá bom? Para arma quando entrar no mercado, tá bom? Para recurso intelectual aí para quando entrar no mercado. Então, a gente só vai fazer uma revisão rápida aí para fixar na memória isso aí. Então, o primeiro padrão que a gente viu ontem foi o padrão 3 soldados brancos, o segundo foi 3 corvos, o terceiro padrão foi o martelo e o quarto padrão foi o enforcado. Bom, 3 soldados brancos é o padrão que vem uma tendência de baixa, né? Alcança o nível de suporte e depois ele forma 3 velas verdes, né? Sempre iniciando iniciando mais alta que a outra e sempre fechando muito próximo do topo dessa vela ou da máxima dessa vela, né? Então o preço vem de uma abertura, faz uma máxima e quando ele fecha muito próximo. Isso ocorre nos 3 candlesticks ou nas 3 velas. E o nosso setup é o quê? Quando esse padrão é identificado, a gente entra justamente
na quarta vela, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês aqui no gráfico como é que isso ocorre. Olha como é que isso se repete aqui, ó. Aqui formou aquele padrão que a gente acabou de ver. Vem numa tendência de baixa, numa micro tendência de baixa, acha um ponto de suporte, forma uma vela verde que o fechamento se dá muito próximo da máxima, forma uma segunda vela verde que o fechamento se dá próximo da máxima, uma terceira vela verde que o fechamento se dá próximo da máxima, mas a gente pode entrar aqui na quarta, tá bom? A gente entra aqui na quarta, segundo o setup, 3 soldados brancos, ok, pessoal? A gente viu isso ontem, tá só relembrando. E como você vai ficando mais perspicaz, né, em conhecer os padrões de candlestick, você percebe que o quarto aqui, ele é tão forte a força compradora que ele não deixa nem pavio, nem ponta de pavio no seu topo. Ele fecha na máxima. Então você ainda poderia entrar com uma outra operação de call aqui, buscando mais uma vitória. Tá bom, pessoal? Então esse foi o padrão 3 soldados brancos que a gente apresentou ontem, ok? Então só para uma revisão rápida aí, ok, pessoal? Então a gente sempre combina esse padrão com o nível de suporte, tá? Sempre combina ele com o nível de suporte, analisa, vê o fechamento das 3 velas sempre próximo da máxima e entra na quarta vela. Essa aqui fechou na máxima, a gente ainda poderia entrar para mais uma aqui, assim como a outra lá, né, que foi buscar a resistência lá, ok? Então só uma revisão rápida. Aqui agora a gente vai aí para o padrão 3 corvos, que é o contrário aí do padrão 3 soldados brancos. 3 corvos é quando o preço vem numa tendência de alta ou numa micro tendência de alta, chega no nível de resistência, né, e forma 3 velas vermelhas, todas elas abrindo, né, e num ponto e fechando aqui perto da mínima. Faz uma mínima, ela abre aqui no topo, faz essa mínima, desce até a mínima e volta para um fechamento, e o fechamento é bem próximo dela, né? Todas as 3 são bem parecidas aqui, né? A nossa entrada ocorre justamente na quarta vela, ok? Quando a gente identifica esse padrão aí, vou mostrar para vocês aqui no gráfico da IQ Option. Então a gente tem aqui uma leve tendência aqui de baixa, mas uma correção, uma micro correção aqui de alta que bate justamente numa resistência, né? O preço vem, rompe aqui uma resistência, né, e ele volta para buscar. Alguns entenderiam isso como um pullback, né? Então a gente vê aqui a formação de um candle de força, né, vendedor, fechando bem próximo à mínima do candle. Um outro muito forte também, faz uma mínima e fecha também bem próximo. E o terceiro fazendo a mesma coisa, fechando bem próximo da mínima. Então a gente entra o quê? No quarto, fazendo uma operação de put, no quarto candlestick, né? Quando a gente vai apurando os nossos olhos, a gente percebe que esse terceiro aqui fechou vermelho e ainda estava distante aqui da zona de resistência, de suporte, né? Então a gente já imaginaria o quê? Que a força vendedora ia buscar esse ponto de suporte aqui, né? Como de fato ela fez. Então esse é o padrão 3 corvos, tá, pessoal? É o padrão 3 corvos que você deve anotar, que você deve estar registrando para se municiar aí quando você for entrar na IKEA ou qualquer outra corretora para fazer operações no mercado de opções binárias, ok? Então, padrão 3 soldados, você já viu, agora é o padrão 3 corvos, né? Fez as 3 velas de força verde, fechando próximo da mínima, você entra para venda aqui na quarta vela. O padrão 3 soldados, 3 velas verdes aqui, né? Fechando próximo da máxima, você entra para a quarta vela, ok? Então, são 2 padrões aí que a gente viu ontem, que a gente está só fazendo uma revisão aí para o pessoal que não teve oportunidade
de estar acompanhando e também para a gente fixar, tá? E a gente viu também ontem o padrão martelo, que ocorre justamente aí quando há uma tendência de baixa, né? O mercado vem numa tendência de baixa e ele encontra uma força compradora entrando aí para uma possível reversão. A gente falou e percebe que o martelo, a gente trabalha com ele numa zona de suporte, ok? A gente trabalha ele, às vezes o martelo pode aparecer esse paviozinho na ponta, às vezes não aparece, mas vamos lá no mercado para a gente poder verificar aí quando ele acontece aí, ó, tá? E é um padrão muito assertivo, tá bom? Por quê? Porque ele geralmente, quando ele apareceu o martelo, a gente entra para a próxima vela, ok? Que é a vela de compra aí, verde, entra com uma operação de put. Aqui aconteceu o martelo mais uma vez, na zona de suporte, a outra vela foi verde, mais uma operação de put. E aqui a mesma coisa, o martelo aparece, outra vela para uma operação de call, tá bom? Aparece o martelo, a gente entra para a próxima vela com uma operação de call. Aparece o martelo, a gente entra para a próxima vela com uma operação de call. Apareceu o martelo, a gente entra para a próxima vela com uma operação de call, tá? Martelo sempre conjugado com uma zona de suporte, ok, pessoal? Então a gente viu também esse padrão que é muito assertivo. Você já sabe que quando o martelo aparecer, né, diante da sua tela, né, você já vai ficar preparado. Opa, é uma zona aqui de suporte forte, então eu vou já me preparar, porque após o martelo, a próxima vela é verde, eu vou entrar buscando aqui o nível mais alto de preço ou uma operação de call. Ok, pessoal? Então esse foi mais um padrão aí que a gente passou ontem, tá bom? E a gente também trabalhou com o padrão enforcado, que é justamente o padrão de reversão aí de baixa, tá? Quando o preço ele vai numa tendência de alta, a força compradora perde força, né? Se enfraquece e começa a entrar uma força vendedora, sinalizando aí uma possível reversão de baixa, ainda que seja uma micro baixa, né? Então você aprendeu ontem que quando ele aparece vermelho, é muito melhor entrar do que quando ele aparece verde, ok? Padrão enforcado. Vamos mostrar para vocês aqui no gráfico da Equiopt aí, que foi quando ele apareceu ontem, aí a gente mostrou para vocês aí, tá? Bom, justamente aqui, ó. Aqui apareceu enforcado verde, né? O preço ele vem de uma tendência de alta, ok? Ele faz um enforcado aqui, o enforcado não precisa ser no topo da tendência, ele às vezes ocorre na lateral. O que é importante é que ele apareça vermelho, né? Que indica que houve uma exaustão praticamente absoluta da força compradora e está entrando força vendedora e a gente entra para a próxima vela. Aqui ele apareceu verde, né? Como eu falei ontem para o pessoal, não é interessante que você entre quando o enforcado é verde, porque ele sinaliza que ainda há um fôlego comprador que pode levar o preço mais alto, né? É importante que você espere aparecer o enforcado vermelho para você entrar para a próxima vela com uma operação de put, tá? Então aqui um enforcado vermelho, operação próxima vela de put, deu ganho aqui. Enforcado vermelho, operação próxima vela de put, deu ganho. Aqui a gente ainda tem um outro setup interessante, que é o rompimento da média móvel. E o preço passa a trabalhar abaixo da média móvel. Então a gente sabe que no rompimento da média móvel, tendência forte, preço fechando muito próximo da mínima, a gente também já pode entrar aqui com uma operação de put, buscando mais uma vitória aqui, né? Mais uma vitória seria linda aqui, porque o preço está trabalhando abaixo da média móvel, numa tendência aí de baixa clara, ok? Aqui mais um enforcado, né, vermelho, a gente entraria para a próxima vela, put, seria mais um ganho, ok, pessoal? Então, foram esses aí os padrões que a gente passou ontem,
tá? Na aula de ontem para o pessoal, tá? 3 soldados brancos, 3 corvos, martelo e enforcado. Então a gente deu uma rápida revisão, tá bom? Só para que a gente fixe bem esses padrões aí, tá? E hoje a gente vai trabalhar com mais 4 padrões aí, ok? Mais 4 padrões aí a gente vai estar trabalhando aí, pra gente conhecer aí, tá bom? Mais 4 padrões a gente vai estar trabalhando aí para conhecer. Então é importante que você grave esses padrões, porque esses padrões são fundamentais para que você tenha sucesso no trade, tá? Hoje a gente vai estar vendo o padrão estrela da noite, né, Evening Star, que é quando o preço vem numa tendência de alta, ele atinge um certo momento de exaustão, tá? E ele faz uma reversão para baixo. É um padrão de 3 velas, tá? Uma vela verde, um doji ou uma spinning top, né? Um peão que se chama, e uma vela vermelha, ok? Não há problema, essa vela vermelha ela pode ser uma vela que alcance apenas 50% da primeira vela, mas se ela alcançar 50% da primeira vela, já é configurado o padrão de Evening Star ou estrela da noite, tá bom? E que você vai poder entrar em uma opção de put para a próxima vela. Vamos ver aqui no gráfico da IKEA, separei para vocês, é justamente esse padrão aqui, pessoal, ó. Esse padrão aqui, ó. Vocês podem verificar que tá igualzinho a figura que eu mostrei para vocês agora no Word aqui, né? Uma vela verde, um doji, uma vela vermelha. Nós entramos para a próxima vela, ok? Então é importante que você tenha conhecimento disso aí, por quê? Porque quando você tem esse conhecimento, você não está à mercê de sorte, né? Contando com a sorte. Você sabe o que acontece depois que um padrão desse se apresenta diante de você, tá? Então esse é o movimento chamado estrela da noite, o padrão chamado estrela da noite, o padrão de reversão aí de baixo, tá? Então você vai percebendo, quando você vai conhecendo os padrões, que os padrões se formam. Aqui a gente tem os 3 corvos, né? E ele lá na frente ele faz uma estrela da noite. Então a pessoa que conhece os padrões de candlesticks, ela ganha várias vezes, ela entra com operações assertivas várias vezes, né? Porque ela conhecia um padrão aqui, faria uma ou 2 operações aqui teria ganho, né? E esperou esse padrão formar, faria outra operação, teria ganho também, ok? Então esse é o padrão estrela da noite, o Evening Star, ok, pessoal? É importante que vocês gravem isso, porque isso é que vai fazer com que vocês tenham sucesso no trade, tá? Padrões, como eu falei inicialmente, o mercado ele repete padrões. O mercado ele não apresenta nada novo, ele tem padrões e ele vai repetindo esses padrões. Quando você conhece esses padrões, você vai alcançar aí o sucesso nas suas operações no trade, tá? Então esse é mais um padrão de hoje que a gente está passando aqui para vocês, tá legal? Padrão chamado Evening Star ou estrela da noite, que a gente sempre usa ele verificando a zona de resistência, né? Percebe aqui que ele rompeu a resistência e apareceu aí em doji, voltou, formou o padrão, nós entraríamos aqui para essa vela com uma opção de put, ok, pessoal? Então esse é um padrão para vocês estarem gravando aí. E agora nós vamos tratar do padrão inverso, que é o padrão Morning Star, estrela da manhã, que faz justamente o inverso da estrela da noite, né? Ele vem de uma tendência de baixa, forma aqui um doji ou um peão, né? E forma um candle de força compradora. Então esse padrão ocorre sempre com essas 3 velas, ok, pessoal? Sempre com essas 3 velas. Uma vela vermelha, um doji ou um peão, chamado spinning top, né? E uma vela verde, tá? Essa vela verde aqui, no caso, ela não precisa ser igual, totalmente igual à vela vermelha, a primeira vela não.
ela pode ser uma vela que alcance 50% dessa vela aqui, ou combinada com uma outra vela alcance esse tamanho aqui, ok? Vamos ver isso lá no gráfico. Então, esse aqui é o padrão, ó, tá? O preço vem numa descida de baixa, faz uma vela vermelha aqui, faz o doji, uma vela verde que ultrapassa aqui 50%, né? Ultrapassa 50% da primeira vela, e o que a gente faz? Entra para a próxima vela aí com uma operação de call, ok? Então, seus olhos bem treinados, né? A gente já falou também que ocorre o setup e volta para a média, né? Você percebe que o preço se distanciou à beça da média móvel e ele teve uma retração boa aqui de força, uma entrada de força compradora boa, fez o doji, fez aqui o padrão, né? Estrela da manhã, e a gente conhecendo esse padrão, a gente já entraria aqui para a próxima vela com uma operação aí de call, ok? E teríamos o ganho aí. Bom, então esse é o padrão estrela da manhã, tá bom? Padrão estrela da manhã, o Morning Star. Deixa eu ver se eu mostro para vocês outro aqui. Ele também pode ser operado em conjugação, né? Você vê que ele vem aqui numa tendência de baixa, ele forma essa vela, faz o peão aqui na zona de suporte, faz uma vela verde e depois ele faz uma outra vela verde mais forte. Se você juntar essa vela com essa, né, essas duas velas aqui, vai dar quase essa vela. Então, nós poderíamos entrar para outra vela aqui, ok? Então, é um padrão muito bacana, muito assertivo, que você pode estar verificando, né? Você vê a formação dele aqui, né? Então, esse é o padrão chamado Evening, ou melhor, Morning Star, estrela da manhã, tá bom? Ocorre sempre com a formação de 3 velas, ou no máximo essa quarta vela aqui para formar um único candle de força compradora. Legal, pessoal? Então, são aí mais padrões aí que a gente está passando para vocês, para que vocês gravem, porque conhecendo esses padrões, vocês não vão aí entrar no mercado cegos, né? Vocês vão entrar no mercado aí sabendo que o mercado, ele não apresenta nada de novo. O mercado, ele sempre repete padrões que ele forma, né? Não há nada de novo no mercado. Quem conhece os padrões do mercado sai na frente nas operações. Por isso que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro. Por quê? Porque elas entram sem conhecimento algum. Elas entram sem estarem preparadas. E o mercado forma padrões, e quem conhece os padrões entra sempre no momento certo, sai no momento certo, e quem não conhece vai para a loteria, né? Como se o mercado fosse um cassino, né? Onde eu entro contando com a sorte, né? Mas o mercado não é um cassino. O mercado, ele tem padrões, e quem conhece os padrões no mercado se dá bem, ok? Então, mais um padrão para vocês aí, que é o padrão de estrela da manhã, ok, pessoal? Que a gente opera ele sempre verificando uma zona de suporte, sempre verificando uma zona de suporte, tá? Sempre verificando aqui uma zona de suporte, tá? E como eu falei para vocês, ele não precisa ser um candle só aqui. A gente pode fazer a junção desses dois aqui, a gente vê que tem força compradora, até porque a máxima dessa vela fechou muito próxima, ou melhor, o fechamento dessa vela ficou muito próximo da máxima, e essa aqui também, o fechamento dela ficou muito próximo da máxima, indicando que há uma expressiva força compradora entrando no mercado, e que nos dá a possibilidade de entrar para a próxima vela aí com uma operação de call, tá bom? Então é muito importante que você conheça isso aí, né? Porque você conhecendo, você não comete erros. E só para lembrar para vocês que essa vela aqui, no caso da estrela da manhã, ela não precisa ser igual a essa primeira vela do padrão. Basta ela alcançar aí o nível de 50% aí
da primeira vela, tá bom? Que já é o caracterizado padrão e a gente entra sempre aí para a próxima vela com uma operação de put. No caso da estrela da noite, é a mesma coisa, tá bom? A gente sabe que a segunda vela, ela não precisa ser igual como ocorreu aqui a primeira vela. Ela pode vir alcançando em 50% da primeira vela. O padrão já é confirmado e a gente entra com uma operação de put aí para a próxima vela. E vocês veem que o padrão é muito bom e a gente teria ganho aqui também. Bom, então esse é mais um padrão aí que a gente está passando para vocês aí, ok? E a gente tem o padrão Shooting Star, que é o padrão estrela cadente, né? Que é uma reversão aí de um mercado de alta para uma reversão de baixa, tá bom? É um padrão que é muito bom aí, a gente está aprendendo, porque a gente tem bastante assertividade aí com esse padrão, né? E ele acontece muito aí no mercado, tá bom? Vou só mostrar aí para vocês aí, ó. Quando a gente passa a conhecer os padrões e você começa a ficar diante do gráfico, você passa a enxergá-los com muito mais facilidade, né? Então esse aqui é o padrão do Shooting Star, ó. Ele vem, o mercado vem numa tendência de alta, bate numa zona de resistência, tá? Faz aí um pavio, né? Tipo como se fosse um martelo invertido, mas como ele se apresenta numa tendência de alta, nós chamamos ele aqui de Shooting Star ou estrela cadente, tá? Nós, conhecendo esse padrão, a gente entra aqui para a próxima vela, ok? E ele aconteceu aqui de novo, ó, tá? A gente entra aqui nesse padrão aqui, que é tipo o martelo invertido, mas na verdade nós chamamos ele de Shooting Star ou estrela cadente e entramos para a próxima vela, né? Então você percebe aqui que é um padrão bastante assertivo também, né? Aconteceu aqui, né? Se formou. O interessante é você sempre perceber quando ele se forma vermelho, porque ele pode se formar verde também. Quando ele se forma vermelho, é muito melhor você entrar, porque a sinalização de que a força vendedora expressiva ali. E você entra para a próxima vela, uma operação de put, tá bom? Ele se formou vermelho, você viu força expressiva vendedora ali, você entra aí na próxima vela, tá bom? Então, isso é muito interessante. Aqui é uma outra opção interessante para a gente estar entrando. Por quê? Porque ocorre o rompimento da média móvel, um candle de força. Então, quem opera rompimento da média móvel já entra aqui por uma outra opção de put, tá bom? Então, esse é o padrão Shooting Star, tá? Ele ocorre no topo de uma tendência de alta aí e é um padrão de reversão muito bacana aí para a gente poder tá gravando e tá operando, tá? Esse é mais um padrão que vocês devem estar sempre operando ele e verificando a zona de resistência, tá? Sempre opere ele, verificando zonas de resistência onde ele ocorre aí, tá? Para você poder ter a maior assertividade. Você verifica aí que esse candle tocou numa resistência, deixou um pavio, né, mostrando aqui que havia uma força compradora entrando, e quando a força compradora levou o preço até lá em cima, não conseguiu sustentar, né? Então ela desce aqui porque a força vendedora foi muito mais forte. E aí você já vendo esse padrão, você já entra aqui para a próxima vela com put, ok? Grava aí mais esse padrão aí de vela para você poder estar fazendo operações assertivas no mercado, tá? Isso é muito importante aí, ok? E o próximo padrão que eu quero passar para você é o martelo invertido, ou inverted hammer, né? Que ocorre bastante, ele vem de uma tendência de baixa, encontra um nível de suporte e volta aí para fazer uma reversão,
tá bom? É bom que você opere sempre esse padrão, verificando o nível de suporte, ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de o que foi que eu marquei aqui para vocês aqui, quando esse padrão ocorreu aí, para a gente poder estar apresentando para vocês aqui, ó. Esse aqui é o padrão do martelo invertido, tá bom? O que acontece? O preço vem numa micro tendência de baixa, tá? A macro é de alta, macro tendência de alta, mas a micro faz uma micro de baixa, tipo um movimento de respiração aí, tá bom? Ou de realização de lucros. Ele bate numa zona de suporte, ok? Ele bate numa zona de suporte e faz essa figura acontecer aqui, tá? Ele faz essa figura acontecer, que é justamente o martelo invertido. O que acontece com muitas pessoas? Como elas não conhecem esse padrão, elas, ao invés de entrar aqui com uma operação de put, ou de call, aliás, elas entram com uma operação de put, porque elas veem a formação desse pavio, aqui, e elas acham que o mercado vai continuar descendo, né? Então elas são enganadas, porque elas não conhecem essa figura aqui do martelo invertido, né? Que ocorre justamente onde? Numa zona de suporte. E elas acabam tomando loss aqui, por quê? Porque elas não conhecem esse padrão e elas entram para a próxima vela com uma operação de put, quando na verdade elas deveriam entrar com uma operação de call. Ou até mesmo esperar e entrar na outra vela, né? Quando ocorreria aqui a confirmação, né? Então, esse padrão é um padrão muito importante aí, pessoal. Padrão de martelo invertido, ok? Então, é muito importante vocês terem conhecimento desses padrões. Por quê? Porque são esses padrões, é o conhecimento desses padrões que vai fazer com que vocês tenham sucesso no mercado, né? Se vocês não tiverem conhecimento, se vocês não conhecerem os padrões de candlestick que ocorrem no mercado e os padrões de figuras gráficas, vocês não vão ter sucesso no mercado. As pessoas entram em sala de sinais, compram indicadores e tal, mas essas coisas gastam dinheiro, né? E você acaba não tendo sucesso no mercado aí, né? Você observa, quando você conhece padrões, vários que acontecem quando você vai conhecendo os padrões. Olha o que acontece aqui. Aqui acontece o enforcado, a vermelha, a vela faz vermelha aqui. Outro enforcado, a vela vermelha aqui entrando com put. Aqui o martelo invertido. Aqui o martelo comum. O setup de compra aqui. Outro martelo comum. Aqui o enforcado, né? A vela vermelha. A reversão da tendência, né? Então é muito importante. Outro martelo. Aqui a estrela da noite, né? Então, quando você conhece o mercado, quando você passa a conhecer o mercado, aqui outro martelo, né? E que tem a média móvel como suporte, aqui uma shooting star, né? Uma estrela. Então é muito importante que a gente tenha noção do que está acontecendo aqui, entendeu? Quando a gente tem noção do que está acontecendo, quando a gente passa a conhecer os padrões, a gente vê aí as coisas fazendo com que a gente vá adquirindo maior conhecimento e fazendo aí com que a gente, com conhecimento apurado, tenha maior acesso a operações vencedoras no mercado, ok? Então essa operação aqui, essa estrela cadente aqui, o que aconteceu aqui? Uma operação aqui de sucesso. Então, um martelo, uma estrela cadente, uma outra figura de reversão aqui importante aqui, que a gente já vai vendo aqui como a estrela da noite, né? Então a gente vai fazendo operações bem sucedidas. Aí, preço abaixo da média móvel, procuramos operações de venda. Então, quando a gente passa a conhecer os padrões,
a gente vai tendo maior sucesso nas nossas operações. Agora, entrar sem conhecimento no mercado é perder dinheiro. É deixar de ser um trader de sucesso para ser um alimentador do mercado, né? É aquele que fornece liquidez para o mercado. É aquele que vai passando para o mercado ali dinheiro, né? Vai dando dinheiro para o mercado. Então, o que acontece é isso, né? Quando você entra no mercado sem conhecimento. Aqui a gente tem uma formação interessante, a gente tem um enforcado aqui, depois a gente tem um candre vermelho, mas essa figura aqui, para quem já conhece, é uma figura muito importante, quando ela aparece depois de uma tendência de alta. Esse aqui chama-se doji de longas pernas, né, ou de pernas longas. Quando ela aparece, quando essa figura aqui aparece, esse candle que aparece no alto de uma tendência, né, aqui teria uma micro tendência de alta, é um sinal de que a próxima vela vai ser vendedora, vai haver uma reversão. Então, quem já conhece esse padrão, quem conhece esse padrão, já vai entrar aqui com put. Depois, vendo que essa vela aqui é um enforcado, já entra aqui com outro put aqui, né? Então, é muito importante que a gente grave os padrões. São vários padrões, são, né? Por isso que a gente tem que ter calma, né? Para a gente poder aprender, ter consciência de que a gente precisa estar estudando, né? Para a gente poder ter operações assertivas, porque se você não estudar, você não vai ter operações assertivas, né? Se você não estudar, você não tem operações assertivas aí. Então é muito importante você saber o que está acontecendo aqui, né? Nessa estrela cadente aqui, ó.